O tema aqui é relativamente tranquilo, classificação da informação não é um tema tão pesado, tão denso, que tem tanto assunto assim. Mas a gente vai falar então, bom, aqui tem minha apresentação, vou passar ela aqui só para cumprir tabela. Quem eventualmente ainda não me conhece, mas eu já tive presencialmente aí também, né? Sou Paulo Silva, sou diretor de consultoria da Tracker Segurança da Informação, doutor pela Federal de Santa Catarina e com certificação nas principais normas de segurança da informação, 27001 e 27701. Então, só para cumprir a tabela aqui e a minha apresentação. Agora sim, vamos ao que interessa. Como eu estava falando, o tema não é tão pesado, não é tão denso, não tem, assim, é um tema bem específico, falar especificamente sobre classificação da informação. O nosso objetivo aqui hoje não é tanto falar a questão operacional, como é que vocês clicam lá para classificar a informação, não é tanto isso, tá? Ou lá no sistema específico de vocês, como é que clica para classificar a informação. A gente quer falar um pouquinho desses três tópicos aqui, né? Por que que a classificação correta da informação é tão importante? Ah, será que vai ter algum problema aí para a empresa se eu sair colocando tudo público lá, né? Pô, se eu colocar tudo público eu não me incomodo, né? Tá tudo resolvido, eu sempre vou conseguir enviar o e-mail que eu quero, sempre vou conseguir salvar o arquivo que eu quero, tá tudo resolvido lá se a gente colocar simplesmente público para tudo. Mas o sistema de classificação tem ali o seu motivo, tem o seu porquê de existir. Uma coisa que eu sempre gosto de comentar, não está ali só para atrapalhar a nossa vida, né? Então, é importante dar uma atenção para o sistema de classificação da informação. Ele tem ali o seu motivo e o porquê de existir e o porquê que a gente tem que ficar classificando. É chatinho de classificar? Com certeza é, né? Não tem como escapar disso. Todo o controle de segurança acaba sendo um pouquinho chatinho, né? A segurança sempre é um entrave, sempre é um empecilho, um bloqueio, um controle, então ele acaba sempre dando uma travada no nosso processo. Então, alguém, a gente escuta nas outras empresas também, né? Ah, mas vai atrasar meu trabalho, eu não consigo enviar o e-mail, eu envio o e-mail para o fornecedor externo e não chega, eu envio o e-mail para o meu colega e não chega. São, sim, a partezinha chata, os entraves da classificação da informação. A gente vai falar um pouquinho por que que isso é importante, por que que esse sistema existe e o porquê da correta classificação das informações. Beleza? Também a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de classificação, né? Normalmente eu me baseio aqui nas normativas da ISO, né? São 4 níveis: o público, o interno, o restrito e o confidencial. Isso é meio que um padrão até mundial que existe assim esses 4 níveis: público, interno, restrito e confidencial. Legal? Então tá aí os níveis de classificação. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles, qual é o objetivo de cada nível. E por fim, a gente vai falar sobre as consequências aí sim da classificação inadequada. Que problemas isso pode trazer para a empresa? Que problemas isso pode trazer para a cooperativa? Ligando lá com o primeiro assunto, que é a importância da classificação correta. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, eu sei que vocês têm dúvidas aí no dia a dia da operação de vocês, como é que classifica. Se quiserem trazer algum caso específico, ah, Paulo, eu lá no meu setor, eu mando para tal fornecedor, como é que eu devo classificar? Então aproveita aqui também para já vai redigindo aí a sua dúvida de como classificar, por exemplo, em situações específicas. Vocês vão saber melhor do que eu as situações específicas que vocês têm e a gente pode conversar sobre algum caso também específico aí de situação de classificação, tá? Cafezinho? E vamos em frente. Então, qual é a importância da classificação correta? A classificação da informação já existe há muito tempo, como segurança da informação. Mas isso ganhou um impulso muito grande, como tudo, na verdade, de segurança, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então agora está vindo sim o sistema de classificação mais forte, mais necessário, devido à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como é que a gente trabalhava a informação antes da Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que ela era trabalhada? Eu sempre vou colocar esse slide e destacar essa questão, porque ela é a base para tudo, né?
como a informação era tratada. E eu sempre gosto de destacar aqui a questão, a palavra-chave da informalidade. A informação era tratada de uma maneira muito mais informal. Tá? Pegava o Excel, joga para lá, Excel joga para cá, e-mail manda para lá, e-mail manda para cá. Vocês perceberam com certeza que as coisas estão se fechando, né? Agora está vindo aí o projeto CCS dos novos e-mails, e aí vai uma segunda etapa, tá se estudando ainda, não sei se isso é oficial, mas já é começar a mapear quem que tem a necessidade de enviar e-mail para fora da empresa, quem que não tem a necessidade de enviar e-mail para fora da empresa. Então daqui a pouco tem um colaborador que só faz trabalho interno e ele não precisa enviar e-mail para fora da empresa. Talvez esse e-mail externo já vai ser restrito, já vai ser bloqueado, tá? Gosto de destacar que nós trabalhamos, por exemplo, com indústrias, indústria mesmo, indústria de transformação, lá, chão de fábrica, e o pessoal já tem há muito tempo essa cultura, ó, quem não tem que mandar e-mail para fora, já não tem essa opção de enviar e-mail para fora. Então a gente percebe que tudo vem se fechando um pouquinho mais, tudo vem se restringindo um pouquinho mais. Por quê? Por conta da LGPD, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, como a informação era tratada, o nosso mundo era muito mais aberto, muito mais livre, assim, no sentido de poder enviar tudo para todo mundo. E como a informação deveria ser tratada agora, e a gente está aí, se não me engano, com 2, 3 anos de lei, alguma coisa assim, já em vigor pelo menos, né? E tudo desde a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, tudo vem se fechando um pouquinho mais. Beleza? Então, como a informação deveria ser tratada? De modo mais formal. A palavra para esse slide aqui é informalidade, informalidade antes da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu sempre vou bater na tecla da formalidade após a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Formalidade. Tudo tem que estar muito mais documentado, tudo tem que estar muito mais ali por escrito, formal mesmo, né? E a classificação da informação vem nessa linha da formalidade. Mandar um e-mail tem que dizer lá qual o nível para esse e-mail. Salvar um arquivo, um relatório, de sistema, um relatório em doc, tudo deveria começar a ter o que a gente chama, e vocês já devem ter ouvido falar, a rotulação, né? Colocar o nível da informação ali, colocar a categoria da informação ali no documento é a rotulação. Então, tudo agora, nessa pegada de formalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, tudo tem que começar com a rotulação. Beleza? E aí vem aqui uma visão geral da lei da LGPD, né? E a gente tem a classificação da informação como requisito para a Lei Geral de Proteção de Dados. Principalmente aqui pegando a questão de rastreabilidade, né? Eu tenho que ter meio que rastreabilidade de tudo, eu tenho que saber, então, como requisito mesmo da lei, tá? Eu tenho que saber por onde a informação anda, quem é que acessa, o que que aconteceu com a informação, e tudo isso vem aqui dos requisitos da lei geral, parte de rastreabilidade e compartilhamento, muito importante. Vocês já sentem isso na prática, né? Mandar informação para fornecedor, mandar informação para parceiro de negócio, tem que estar lá rotulada a classificação da informação, porque tem que dizer assim, para que eu estou mandando aquela informação? Essa informação eu estou mandando e ela é restrita, ou ela é interna, ou ela é pública, ou ela é confidencial, tá? Então, tá aí a Lei Geral de Proteção de Dados como uma justificativa para essa classificação da informação. E aqui nesse slide a gente tem outra coisa interessante que tem a ver com a classificação da informação, que é o ciclo de vida. Lembra que também, não só na classificação, mas para a classificação, a gente sempre tem que ter em mente o ciclo de vida da informação. Então, para tudo de segurança da informação ou Lei Geral de Proteção de Dados, para tudo a gente vai considerar o ciclo de vida da informação. E também para a classificação da informação. Coleta. A informação
ela entra na cooperativa, ela deveria ter uma classificação, tá? Ah, essa informação está entrando, mas ela está entrando, esse relatório, esse documento, essa informação, ela vai ser armazenada. Ela está entrando, ela é uma coisa interna, ou ela é uma coisa pública, ou não, é uma coisa que só um grupo pode ver. No caso da LGPD, eu vou mostrar depois, é tranquilinho de classificar. É o padrão, pelo menos da ABNT, mas olhando para o mundo externo, para as orientações da ABNT, da gestão da segurança, dados pessoais são confidenciais. Classificação até mais do que restrito é confidencial. Então, assim, ó, coleta, pegando o ciclo de vida da informação, coleta, a informação entra na empresa, deveria já ser na entrada ser classificada. Mas falando do ciclo de vida todo, né? A informação entra, já deveria ser classificada. Depois a informação é armazenada. Vai lá armazenar um Excel, vai armazenar um doc, vai armazenar um PDF, já deveria colocar ali o que é esse documento, se ele é público, restrito, interno, confidencial. E isso é muito bom, espetacular, na verdade, deveria ficar já armazenado, classificado. E veja que, depois eu vou falar dos níveis de classificação, né? Mas vou me adiantar aqui um pouquinho. A classificação do documento é, claro, pela característica da informação que ela contém. Então, eu tenho um PDF. Mas nesse PDF eu tenho partes que são públicas, partes que são restritas, partes que são confidenciais. Se tiver um dado pessoal ali dentro, já deveria ser confidencial, tá? Então a classificação sempre, pelo menos o que a gente orienta, pelo pior nível, né? Pelo nível mais restrito, se eu tenho partes públicas e partes confidenciais, ou eu divido aquilo em dois documentos, ou eu vou realmente classificar como a classificação mais restritiva, que é confidencial, tá? Eu tô aqui falando que dado pessoal é confidencial, mas isso para o padrão da ABNT. Para o padrão ABNT, mundo afora aí, é o confidencial mesmo para dados pessoais, né? Então aqui no ciclo de vida, a gente tem a coleta, o armazenamento classificado, acesso não classifica, porque já está lá classificado. Esse cara aqui é o mais importante de todos, que é o compartilhamento, né? Compartilhamento sempre na lei vai ser mandar dados para fora da empresa, tá? Existe também o compartilhamento interno, que seria a característica de trocar dados entre setores, tá? Tem empresas que praticam a questão do compartilhamento interno, mas eu sempre gosto mais de reforçar o compartilhamento como compartilhamento externo, que é aí que está o impacto maior, né? Porque dentro da empresa o dado já está. Então, tudo bem, circular ali dentro da empresa, ele já estava ali dentro da empresa. Mas quando você manda para fora, você está compartilhando com outra empresa, que tem outros interesses, outra estrutura de segurança completamente diferente. Então, se circula dentro da empresa, pelo menos está dentro das mesmas proteções, dentro dos mesmos controles de segurança. Mandou para fora, é muito grave, porque tu está mandando para outra empresa, tem que ter o motivo, a justificativa e a classificação correta, né? Posso mandar para outra empresa e dizer que algo é público, não tem problema, qualquer pessoa poderia acessar, né? Mandar para outra empresa e dizer que é interno, não cabe muito. Interno acaba sendo ali dentro da empresa mesmo. Mas a gente ainda tem o restrito e o confidencial. O restrito e o confidencial são dois níveis muito parecidos. Vocês já devem ter percebido isso também, né? Gera aquela dúvida: vou mandar para fora, vou mandar para o fornecedor. Coloco como restrito ou coloco como confidencial? Tem hora que até as duas classificações têm o mesmo efeito, tá? Mas o confidencial sempre é aquilo que a gente quer dar um grau a mais, a gente quer ter um cuidado a mais, acaba colocando o confidencial, tá? Lembrando que na LGPD a gente tem os dados sensíveis também, então talvez dá para guardar ali o confidencial para o dado sensível, que é o dado médico, biomédico, biométrico, né? Que é mais grave ainda, mais sensível, mais crítico ainda do que o dado pessoal normal, é o dado sensível. E uma outra questão que a gente sempre chama atenção são os dados de menores, tá? Não entra na lei ali, no texto da lei, menores não é classificado como sensível, mas menores é muito crítico, é muito importante e tem que ter um cuidado a mais com dados de menores,
Então, também quando vocês estiverem classificando dados de menores ou dados médicos, biomédicos, biométricos, étnicos, raciais, políticos, partidários e vida sexual, que é o sensível, aí sim talvez não tem muita margem, tem que colocar o confidencial. No descarte, não tem muito a história da classificação, embora que ela é importante, porque quanto mais classificada a informação, mais cuidado eu tenho que ter no descarte. Tá? O descarte de uma informação pública pode ser jogar no lixo ali, mas o descarte de uma informação restrita, talvez não, né? Com certeza eu não posso jogar no lixo comum e deixar lá para ser descartado. Aliás, esse é até um ponto importante. Eu não ia falar muito do descarte na classificação, mas tem coisa importante aqui, né? Lembra sempre da historinha do rascunho da impressora. Então, se você classificou como é, confidencial ou restrito, essa informação não deveria ir lá para o rascunho da impressora, né? O que podia ir para o lixo comum ou para o lixo comum, eu acho que só o público, né? Para o rascunho lá da impressora, usar o papelzinho verso como rascunho e tal, talvez o interno dê para usar, mas ainda acho que seria, mas não pode ter dado pessoal, né? Porque dado pessoal não deveria classificar como interno. Dado pessoal, qualquer tipo de dado pessoal deveria ser no mínimo restrito. Lembra que a ABNT orienta para classificar como confidencial, mas vocês podem ter orientações para classificar como restrito. Agora, se tem um dado pessoal, a gente, via de regra, não vai classificar como interno e muito menos como público, né? Então, vou pegar o exemplo aqui do descarte. Só vai para o lixo comum o que é público, só vai para o rascunho da impressora o que é interno, e tanto esse público quanto esse interno não vão ter dados pessoais, não vão ter problema com a LGPD. Né? Se tem qualquer dado pessoal, já teria que ser no mínimo restrito ou confidencial, e aqui no exemplo do descarte, não poderia ir, por exemplo, nem para o lixo comum e nem para o rascunho da impressora, e nenhum tipo de rascunho. O documento tem que ser descartado de modo seguro, que a gente diz que é ou na picotadora ou a incineração. Ok? Manda lá o documento para tacar fogo, para queimar, né? Beleza? Perceberam a importância da classificação no ciclo de vida? Né? A classificação ela vai proteger o documento durante toda a vida desse documento, durante todo o ciclo de vida desse documento. Beleza? Vamos para frente aqui então. Nosso tempo está passando, vamos falar um pouquinho sobre os níveis de classificação. Então, só para fechar o assunto anterior, né? A importância da classificação correta é, resumindo, para proteger todo o ciclo de vida da informação. Proteger a informação do seu nascimento até o seu descarte, a informação deveria viver classificada para sua proteção. Beleza? E para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar então dos níveis de classificação. Eu peguei aqui, pessoal, a documentação da ABNT, tá? Então, de novo, eu estou usando a documentação aí do mundo externo, do mundo em geral. Então, vamos falar um pouquinho do nível 1, que é a classificação público. São o quê? São informações que podem ser divulgadas publicamente. Normalmente, esse tipo de informação é de setores específicos. Então, não é todo o setor que tem a característica da informação pública. Ah, eu sou do comercial, eu vou mandar um negócio público aqui. Opa, tem que analisar, tá? Não é todo o setor que tem a característica de informação pública. A informação pública, ela é normalmente uma característica de setores específicos. Que tipo de setor? Setor que faz interface com os públicos externos. Então, é uma característica de um setor que já tem essa função de conversar com o público em geral. E que setores são esses? Normalmente, como por exemplo aqui, áreas de comunicação e marketing. Tá? O marketing vai fazer uma campanha. A campanha, ela é pública. Tá? A informação pública, o que a gente tem que analisar quando vai classificar é assim, é uma informação que todo mundo pode ler, tá? Ah, mas eu mandei como público, mas eu mandei pro Joãozinho, mandei pro Pedrinho, mandei pro Carlinhos. Não. A informação pública, tu imagina que tu pode colar aquilo ali no outdoor, para dar um exemplo bem amplo, né? Ó,
Eu tenho um relatório aqui, vou mandar ele como público. Eu tenho um e-mail, vou mandar como público. Público é aquilo que podia passar no rádio, passar na TV, podia anunciar no carro de som que passa na frente da rua ali. Então, público, quando você classificar como público, você vai analisar assim. É uma informação que todo mundo pode acessar e não tem nenhum problema, tá? E aqui o exemplo da área de comunicação e marketing são as campanhas de marketing. Então essas têm uma característica muito pública. Ó, até tem outros exemplos aqui, né? Exemplos desse nível de informação, exemplos desse nível são informações divulgadas para a mídia, é o que eu falei, vai estar lá no outdoor, vai estar na TV, vai estar no rádio, vai estar no carro de som, externas, mercado e sociedade em geral. Isso aqui, mercado e sociedade, é interessante. Informações que são públicas por força de lei. Aí, show de bola, tá? Então, pô, eu tenho que publicar uma informação aqui, vou divulgar, vou classificar como pública. Por quê? Porque tem uma resolução do Banco Central que fala que esse relatório é público. Ah, tem uma lei que fala que esse negócio é público. Então, também, pegar o exemplo de campanhas de marketing que são evidentemente públicas e pegar o exemplo de coisas. Ah, quem tem ações na bolsa, né? Pessoal que tem lá ações na bolsa tem que divulgar o balanço, não sei das quantas, tem que divulgar o resultado, o relatório e tal, e aquilo tem que ser público. Aí, beleza, porque você está divulgando algo que tem que ser público por força de uma lei, ou no caso de vocês, por força de uma resolução do Banco Central. Pessoal, o público tem que tomar muito cuidado, né? O público não é o padrão é o restrito, o default, né? O padrão. O público é um cara para usar muito pouco em casos muito específicos. Não é aquela história que às vezes a gente vê nas empresas que, eu vou mandar público porque daí o e-mail vai, e aí eu não me incomodo e chega lá para o fornecedor. Não, o público são casos muito específicos em que a informação tem que ser pública. Vamos partir para o segundo nível, também aqui sempre lembrando que eu estou me baseando nas orientações da ABNT de gestão de segurança e que eventualmente vocês têm detalhes internos de vocês aí. Nível 2, interno. O que é informação interna? Informações internas que devem ser divulgadas a todos, olha só, que devem ser divulgadas. Não é que podem. Olha, que legal, né? Aqui botaram podem, né? Podem ser divulgadas publicamente. É. Ó, no público já colocaram podem, né? Informações que podem. Tudo bem, não é obrigatório todo mundo assistir. Mas olha aqui no interno como eles colocaram devem. Informações que devem ser divulgadas a todos os colaboradores e prestadores de serviço. O prestador de serviço com contrato, até vou fazer talvez uma pequena correção do que eu falei antes. O prestador de serviço com contrato de confidencialidade devidamente formalizado pode ser considerado parte da sua organização, tá? Então até eu falei do restrito ali, mas é que eu não gosto, né? Eu não gosto de mandar para fornecedor como interno. Eu gosto de mandar para fornecedor como restrito. Mas vai, a ABNT colocou aqui. Tá? A gente pode considerar que um fornecedor com contrato de prestação de serviço devidamente formalizado, com cláusula de confidencialidade, pode ser considerado parte da sua organização e pode ser mandado um interno ali. Então aqui, ó, o que é o interno? Informações que devem ser divulgadas a todos os colaboradores e prestadores de serviço, desde que estejam comprometidos. Aqui está o que eu tinha falado, né? Desde que estejam comprometidos com a confidencialidade das informações, que são os prestadores de serviço com um contrato com confidencialidade devidamente estabelecido e formalizado. Exemplo desse nível são normas. O que é um exemplo de interno, né? Normas. Então veja a norma. Por que tem o devem, né? É uma norma que todos os colaboradores devem conhecer. Opa, então é interno. Todo mundo deve conhecer. Não é nem que todo mundo pode conhecer. Eu posso ter até uma informação, isso aqui todo mundo pode ver. Tá, mas é para todo mundo? O destinatário dessa informação são todas as pessoas? Não, não é. Opa, então talvez não seja interno, talvez seja restrito. Eu sempre vou tentar classificar pelo meio mais restritivo, tá?
Então, assim, interno, o que deve ser divulgado, e o exemplo clássico são as normas. Normas que todos os prestadores de serviço devem conhecer. Normas que todos os colaboradores devem conhecer, tá? Campanhas internas da organização. E aí pode ser qualquer campanha interna da empresa, de produtos novos, campanha de endomarketing, campanha de motivação, de incentivo, campanhas de planejamento estratégico. Então, é aquilo que é de divulgação a todos os colaboradores. Isso é o interno, tá? E aí chegamos na classificação que eu mais gosto, que é o restrito, tá? Para mim, o restrito é o padrão, tá? Mais ou menos assim, pô, não sei se muito bem, eu não sei exatamente qual é a classificação, eu estou em dúvida se é confidencial, se é restrito, se é interno, se é público. Não sei. Qual é o padrão? Na minha concepção, observação, o padrão de toda a informação é restrito. Ainda mais falando de Lei Geral de Proteção de Dados, se tiver dados pessoais no conteúdo daquela informação, com certeza deve ser, no mínimo, restrito. Beleza? O que é o restrito? E o legal é que o restrito é uma coisa bem ampla, né? O que é o restrito? Informações restritas a determinados grupos, áreas ou cargos, tá? É um subconjunto de pessoas. Tu vê que isso é o padrão do nosso dia a dia, né? O padrão do nosso dia a dia é mandar informação para um subgrupo de pessoas. Eu tenho que mandar para o Pedro, para o Carlos, para a Ana, para o João, para a Maria, e são só essas pessoas, uma de cada setor ali, específicas, e é para eles são os destinatários. Se é uma informação para um subgrupo específico de pessoas, é restrito. Então, vê que o restrito é a maior parte do nosso dia a dia e é o padrão, e a maioria do que a gente manda contém dados pessoais, beleza? Então, informações restritas a determinados grupos, áreas ou cargos. Exemplos de nível de informação são informações de projeto, muito do que a gente tem no dia a dia são projetos específicos. Veja aqui, ó, procedimentos específicos das áreas. Um procedimento ou uma norma que não é aplicável a toda a empresa já deveria ser restrita. Poxa, Paulo, mas é só uma norma, é só um procedimento. Mas se ela não é aplicável à empresa toda, esse próprio procedimento já deveria ser restrito. Lembrando que o interno é o que? É o que deve ser divulgado a todos os colaboradores ou prestadores de serviço com contrato de confidencialidade. O interno é o que deve ser a todos. O restrito é o que é endereçado a um subgrupo, inclusive procedimentos específicos das áreas vão entrar como restrito, tá? Relatório, aqui ele vai dar vários exemplos, né? Relatório de desempenho, relatório de processo, indicadores das áreas e etc. Eu lembrei de uma outra questão aqui que a gente tem falado pouco depois da Lei Geral de Proteção de Dados, mas para vocês pega muito, que é a questão do sigilo bancário, né? Então também entra nessa fórmula toda que eu estou falando aqui, o sigilo bancário. Também é uma legislação que obriga a confidencialidade das informações. Então, também informações, dados pessoais, mas informações financeiras também vai acabar caindo aí no mínimo no restrito ou até preferencialmente no confidencial, tá? Aqui falou relatórios de desempenho de processos, indicadores das áreas. Poderia colocar aqui também relatórios financeiros, extratos bancários, tudo entraria aí no mínimo como restrito. Para fechar essa questão, o restrito é o padrão. Na dúvida, vai de restrito, tá? Para concluir aqui, então, essa parte dos níveis de classificação, a gente tem o confidencial. É o nível mais alto, que vai gerar aí uma proteção maior, e talvez não é o que a gente vai usar sempre. Beleza, confidencial então é isso, é o nível mais alto, mais restritivo, né? Informações que requerem um tratamento especial, divulgação não, olha só que legal.
Informações que requerem um tratamento especial e cuja divulgação não autorizada ou acesso indevido pode gerar prejuízos. Que tipo de prejuízo? Financeiro, legal, tá aqui a LGPD, então é confidencial, né? Normativos, contratuais, reputação, imagem, etc. Quem é que se encaixa nesse nível? São informações privadas de pessoas. Normalmente se encaixa nesse nível informações privadas das pessoas, de clientes, fornecedores e informações estratégicas da organização. Então, lei aqui, seguindo o padrão ABNT, Lei Geral de Proteção de Dados, informações privadas de pessoas entraria no nível 4 como confidencial e é o mais alto nível aí de classificação. Beleza? Vamos em frente então, vamos para a reta final e falar um pouquinho das consequências da classificação inadequada. A gente já viu que a classificação correta é importante para o cumprimento da lei. A gente discutiu um pouquinho os níveis que existem e aonde que se aplica cada um desses níveis. E agora vem o final aqui, tá? E se eu classificar errado, que problema que pode dar? Então vamos lá, consequências da classificação inadequada. Em primeiro lugar, vazamento de dados, que é o nosso terrível aí, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, o nosso terrível incidente, que é o vazamento de dados. Pessoas externas terem acesso a dados que não autorizados. Imagina se eu pego um conjunto de dados que tem dados pessoais, dados de colaboradores, de pessoas, de clientes, e eu pego isso daí e mando como público, né, pegar um Excel cheio de dados pessoais, e eu mando como público, isso é um vazamento de dados. Vai ter acesso aos dados pessoas que não deveriam ter o acesso, tá? Perda da privacidade da informação e perda da segurança da informação. A perda da privacidade e a perda da segurança vão levar ao vazamento de dados, beleza? Seguindo para a reta final aqui, então, já estamos mais ou menos no nosso tempo. Consequências da classificação, aqui um pouquinho mais específicas, mais objetivas. Qual consequência que eu vou ter? Apontamentos em auditoria. Vocês passam por uma série de auditorias, né, e ninguém quer ficar levando aí apontamento em auditoria, e uma vez pelo auditor identificado um compartilhamento inadequado, uma classificação inadequada, o auditor pode colocar ali um apontamento de auditoria, e isso vai ter aí todo o desdobramento dos apontamentos. Pior ainda, processos judiciais, tá? Um cliente que identificar um compartilhamento inadequado, um compartilhamento, uma classificação inadequada de dados, pode sim ter um dano, caracterizar um dano ali, e com essa classificação inadequada, esse compartilhamento inadequado, vir aí algum tipo de processo judicial de clientes. Tá? Então, apontamentos em auditoria, processos judiciais, e depois a gente tem o elemento da autoridade nacional, que é o que? A atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu já passo para o próximo slide, né? A gente tem aqui os nossos órgãos de regulação. Vocês conhecem bem o Bacen, mas a gente tem também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que faz a fiscalização da privacidade e proteção de dados e ela pode aplicar sanções e medidas disciplinares. Para terminar aqui, então, eu sempre gosto de terminar com alguns exemplos de sanção. Então, esse aqui é um site que mapeia as multas na Europa, para a gente ter como exemplo da GDPR que está correndo lá na Europa. No Brasil estão acontecendo multas também, tá? Mas da autoridade nacional a gente teve pelo menos só uma autuação até agora, foi R$ 14.400, e foi uma empresa, se não me engano, de telecom, que não tinha o ROPA, vocês já têm o ROPA, né? E não tinha DPO, tá? Foram as duas violações da única empresa, pelo menos a informação que eu tenho até agora, da única empresa que teve sanção disciplinar até agora da lei geral, tá? Então aqui alguns exemplos de sanções, 20 mil euros, 10 mil euros, 6 mil euros e assim por diante, tá? Então o que pode ocasionar aí quais são as consequências da nossa classificação inadequada? Pior consequência, multas da autoridade nacional.
processos judiciais dos clientes e autuações em auditorias. Beleza, pessoal? Então,